Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte, trazendo para vocês hoje uma aula de arte falando sobre texturas e volumes nas artes visuais. Preste bastante atenção em tudo que vamos falar nesse vídeo, galera, porque faz parte das nossas próximas apostilas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para aprender muito mais nas aulas de arte, geografia, português e muita história bacana em literatura. Bora lá, gente? Hoje a nossa aula de arte falando sobre texturas e volumes nas artes visuais. Bora curtir! Texturas e volumes nas artes visuais. As texturas e os volumes são importantes elementos das estruturas visuais em diferentes formas de arte, como a pintura, o desenho, a tapeçaria ou a gravura. São eles que criam diferentes sensações sensoriais percebidas a partir da visão ou do tato. Vamos falar sobre as texturas. A textura, ela pode ser definida como a qualidade que as superfícies das formas possuem. Podem ser reconhecidas pelo tato, pela visão, graças às representações gráficas. Portanto, as texturas podem ser classificadas, sabem como? Em texturas táteis, que você pode sentir pelo tato, né? Sentir pela pele, e as texturas visuais, que você consegue perceber pela visão, vendo. A textura tátil, como eu já disse, é aquela que pode ser sentida através do toque, será palpada através do seu contato direto com a pele. A gente consegue perceber, por exemplo, se é uma superfície áspera, macia, enfim, qual é o tipo de superfície, através do toque na pele. Já a textura visual, ou a gráfica, né, que é a mesma coisa, só pode ocorrer graças às nossas próprias experiências com o mundo real. Como assim? Nelas pode-se ver, sentir no olhar, na observação. Por exemplo, observe aí a figura desse gato, a gente consegue perceber a textura, né, do gato, da pele do gato, né, somente observando as riscas, as listas, né, desse gato. A gente consegue perceber através da visão. Através do tato ou da visão, podemos perceber se uma superfície é dura, macia, áspera, sedosa, quente, fria, lisa ou rugosa. Existem basicamente dois grupos de texturas. Bora ver quais são: as texturas naturais e as texturas artificiais. As texturas naturais são as texturas criadas pela própria natureza e pelo meio ambiente, sem a influência do homem. Nuvens, a pele dos animais, escamas, marcas naturais na areia, folhas, cascas de árvores, plumas e inúmeros outros objetos, inúmeras outras marcas, né, feitas pela própria natureza sem a influência do homem. Essas são texturas naturais. Já as texturas artificiais são criadas ou transformadas pelo ser humano, que utiliza substâncias ou ferramentas para isso, como bordados, tecidos, traçados, nós, cunhas, cortes, rasgos e inúmeras outras situações. Criam diferentes tipos de texturas. Observe aí nesse desenho a textura que pode ser criada através da marca desse pneu. É uma textura artificial. Vamos falar agora sobre a classificação das texturas. As texturas, elas podem ser basicamente classificadas em texturas regulares, texturas irregulares, texturas simples e texturas expressivas. Vamos ver um pouquinho
de cada situação e de cada caso. As texturas regulares são aquelas que repetem formas continuamente sobre uma superfície, formando um padrão, sem mudar, do mesmo tamanho, na mesma direção, enfim, seguindo sempre o mesmo padrão. Essas são texturas regulares. As texturas irregulares são aquelas que não apresentam uma homogeneidade. Elas não têm um padrão, elas não têm uma homogeneidade na superfície, podendo ser o resultado de alterações de formas e de volumes. Podemos perceber isso nessa imagem, né? Um amontoado de pedras. A textura formada aí, ela é irregular. Por que ela é irregular? Ela não segue uma homogeneidade, ela não segue um único padrão. Texturas simples. As texturas simples são aquelas que apresentam uma simplicidade na sua estrutura básica, não apresentando alterações significativas, grandes alterações. Por exemplo, os acetinados, né? Cetim, sedosos, macios, são exemplos de texturas simples, não tem grandes modificações na sua estrutura básica. As texturas expressivas ou compostas são formadas justamente pela junção de diferentes elementos e informações táteis, rachaduras, rugosidades, espinhos, né? São exemplos significativos de texturas expressivas. O que seria? Seria textura que misturam diferentes elementos. Função das texturas. Para que serve? As texturas podem ter diferentes funções na arte, que podem ser utilizadas ou exploradas pelo artista, de acordo com o objetivo e a mensagem que ele deseja passar através da sua obra. Assim, ela serve para afastar, aproximar, proteger, aquecer, refrescar, tranquilizar, aderir, camuflar. Depende do que o artista quer materializar com essa textura. Vejamos agora algumas técnicas de representação das texturas. Assim como existem uma infinidade de texturas, também podemos encontrar uma enorme quantidade de técnicas gráficas e de representação de texturas. São elas: a fricção sobre superfície, cruzamento de linhas, né? Impressão, decalque, observação, colagem, gravura, tecelagem. Mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar primeiro sobre a fricção sobre superfície, que também é chamada de frotagem. Com uma folha de papel não muito espessa ou um tecido leve, você coloca sobre uma superfície com textura pronunciada, uma textura, né? E com giz de cera ou um rodo com uma tinta, transfere-se essa textura para o papel ou para o tecido. Já o cruzamento de linhas, também chamado de rachuras, né, são chamadas tecnicamente dessa forma, é uma técnica bastante antiga, desenvolvida desde a antiguidade e muito utilizada para a produção em série de imagens, geralmente em preto e branco. Consiste basicamente na utilização de linhas que se cruzam. São colocados paralelos pontos em diferentes espessuras, formando assim uma textura, um desenho, dependendo assim do que o artista quer trazer para as pessoas. A impressão. Através de um molde inicial, que pode ser feito com vários materiais, como borracha, madeira e até mesmo folhas e outros materiais naturais, carimba-se uma superfície plana. Observe aí esse desenho, essa gravura do lado. É a marca de um pé, né? Como se tivesse sido impressa aí nessa rocha. Já o decalque, utilizando folhas de papel e lápis, o artista coloca a superfície que terá a textura copiada e decalca os seus detalhes. Essa técnica
funciona melhor em superfícies em que a textura não seja muito proeminente. Por exemplo, se eu colocar uma folha de papel, uma moeda por baixo, eu posso passar o lápis e eu vou ter, o decalque dessa moeda. Observação. Escolhe-se uma forma cuja superfície deseja-se copiar e se cria uma textura utilizando técnicas de pintura e de desenho. Alguns artistas se destacaram bastante nessa técnica, como Leonardo da Vinci, por exemplo, em texturas artísticas através da observação. Já falando da gravura, por meio da gravura, uma superfície é sulcada, queimada, cortada, partida, rasgada, amassada, dobrada, criando-se assim uma textura diferente. Do lado aí a gente pode ver na imagem que foi feito um sulco, Foram cortando, lapidando o desenho dessa pedra. Então, é um tipo de gravura. Colagem. A colagem é uma técnica bastante rica em possibilidades quando se quer criar texturas. Nela, diferentes objetos e substâncias são sobrepostos a uma superfície. Os bordados e outras formas de se juntar ou de se fixar um elemento sobre outro também são classificados como colagem, sabia? Uma roupa bordada também é classificado como colagem. Tecelagem. Através de diferentes técnicas de se produzir trabalhos com fios, também se criam texturas, sabia? Brocados, que é um tecido em relevo, o crochê, o tricô, a tapeçaria, exemplificam muito bem essas texturas feitas com fios, que podem ser lã ou linha, não importa. Vamos falar um pouquinho sobre volumes. O volume é a tridimensionalidade, altura, largura, profundidade na arte. Todo volume ocupa naturalmente um espaço interior e também exterior. Nas formas da arte, tradicionalmente bidimensionais, como nos desenhos e nas pinturas, existem técnicas específicas para se criar a noção de volume, como o jogo entre a luz e a sombra. Quando fazemos esse jogo da luz e da sombra, conseguimos tridimensionar as imagens. No nosso dia a dia, podemos observar em diferentes objetos, em diferentes formas e volumes ao nosso redor, como uma maçã, uma laranja e inúmeros outros objetos ao nosso entorno. Existe um gênero de pintura em que os volumes são muito utilizados. As naturezas mortas, que são representações de objetos inanimados, sem vida, sob um determinado arranjo, como podemos ver no exemplo aí do lado. Falando um pouquinho agora sobre estrutura. A estrutura é a maneira como se organizam os elementos que organizam uma forma e, consequentemente, também um volume. A estrutura dá forma e também dá suporte ao volume. Elas podem ser naturais e também podem ser artificiais. Estruturas naturais são aquelas criadas de forma natural. O próprio nome já diz, são da natureza, elas surgem da natureza. Esqueletos, troncos, cascas de ovos, conchas, são todos exemplos de estruturas naturais, estruturas da natureza. Já as estruturas artificiais são aquelas criadas pelo ser humano. As estruturas artificiais são criadas tanto para resolver problemas práticos do ser humano, como também ter apenas uma função estética. Por exemplo, a estrutura da Torre Eiffel, como está o modelo aí do lado. Estrutura de um prédio, uma estrutura artificial, criada pelo homem. Observem essa tela, curiosa, falando de um pouquinho de tudo que a gente falou durante todo esse vídeo. A textura acetinada do vestido e da cadeira. Observa que a gente consegue observar o tecido acetinado
tanto da cadeira quanto do vestido dela. Falamos da textura. O volume da saia, conseguido na época por o uso de uma estrutura. Normalmente se colocava uma estrutura por baixo do vestido para que ele ficasse todo armado dessa forma, né? Naquela época, essa estrutura era chamada de crinolina. Era uma estrutura utilizada pelas mulheres aí para armar todo esse vestido. Então, galera, espero que vocês tenham prestado atenção. Volte ao vídeo quantas vezes for necessário, tá? Voltamos em breve com mais uma aula de arte bem bacana para vocês. Se tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição no grupo, tá? E se você não é inscrito no canal, curta, se inscreva, compartilhe para ficar sempre por dentro das nossas aulas de arte, de português, de geografia e muitas histórias bacanas dentro da nossa literatura. O mundo mágico da literatura e da arte fica por aqui. Tchau!